Bom dia, turma 801. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a Revolução Industrial. Mas antes de eu começar, eu gostaria que você pegasse o seu livro e abrisse na página 41, capítulo 3, tá? E acompanhe comigo a aula e também o seu caderno, para vocês fazerem as anotações a qual eu vou estar passando no decorrer da aula. Na aula passada, eu pedi para que vocês pesquisassem algumas palavras, e a palavra revolução foi uma delas, que significa mudanças e transformações. Então, nós vamos estar vendo as mudanças e as transformações que ocorreram com o surgimento das indústrias. Vamos ver o que significa a palavra revolução industrial? Então, anota aí no seu caderno o que significa. A Revolução Industrial ela foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Resumindo, nós vamos ter aí a substituição do homem pela máquina. Tá? As principais características da Revolução Industrial foram a produção industrial em larga escala, a especialização das tarefas, o uso intensivo de máquinas, a relação social entre a burguesia e o proletariado, o sistema econômico com o surgimento do capitalismo industrial e a construção de estradas de ferro. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominante artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinados ao proprietário da manufatura. A Inglaterra ela foi a precursora na Revolução Industrial, tá? Então, o início desse processo das indústrias ocorreu na Inglaterra. Aí nós temos aí as etapas da industrialização, né? O artesanal, que é justamente o artesanato, tá? A qual o artesão ele vai ter o domínio de toda a produção. A manufatureira, que é a manufatura, que vai ser os artesãos, né, trabalhando em oficinas, e ali nós vamos ter uma divisão de trabalho. E a maquinofatura mecanizada, que é o uso das máquinas a vapor. Nós tivemos aí o início, tá, da Inglaterra ser a pioneira nesse processo da Revolução Industrial. Nós temos alguns fatores, e entre eles, possuir uma rica burguesia, qual a Inglaterra tinha, o fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar, que vai facilitar a exploração dos mercados ultramarinos, tá? Aí só reforçando mais uma vez, tá? Aqui nós temos os fatores, como eu acabei de falar para vocês, primordiais que contribuíram para o pioneirismo inglês, para que a Inglaterra fosse a primeira nesse processo da Revolução Industrial. Agora nós vamos ver as fases da Revolução Industrial. A primeira etapa da Revolução Industrial, ela está ligada a esse período aqui, ó, que começa em 1760 e vai a 1860. Essa primeira etapa ficou limitada. Primeiramente, a Inglaterra, tá? Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão com o uso do tear mecânico. E nessa época aqui,
o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. Agora a gente vai ver a segunda etapa da Revolução Industrial, que faz referência a esse pedaço aqui, que começa em 1860 e vai até 1900. Ela ocorreu ao contrário da primeira fase. Tá? Países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor à explosão da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. E a terceira fase da Revolução Industrial começa já em meados do século XX, que para alguns historiadores tem considerado, né, esses avanços tecnológicos do século XX e XXI como a terceira etapa da Revolução Industrial, que aí nós vamos ter o computador, o fax, a engenharia genética e o celular, que seriam algumas dessas inovações dessa época. Os impactos do avanço industrial, que vai estar relacionado, né, ao trabalho. Como esses trabalhadores, eles trabalhavam dentro dessas indústrias. Eles possuíam baixos salários, tá? Eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho muito alta, e nas indústrias a jornada de trabalho ela costumava ser até 16 horas com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. E é interessante que o trabalhador que não conseguisse, tá, atingir essa jornada de trabalho, ele era sumariamente substituído por outro. Como muitos empresários ambicionavam lucrar, esse operário ele era explorado e sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia, em troca de um salário baixo, como eu acabei de falar. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias. Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como os quebradores de máquinas. E é interessante que nessa época essas fábricas, tá, elas eram sujas, não tinha ventilação alguma, os operários não tinham sequer uma informação de como eles manusearem essas máquinas. Tanto é que aconteciam vários acidentes, tá, nesse período. Por quê? Porque eles não sabiam como manusear. E diante disso, né, os operários, eles tinham essa jornada exaustiva e não tinham tratamento adequado. Muitos deles vão começar a se revoltar contra os empresários. Tá bom? Então a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente vai continuar falando justamente sobre a vida desses operários e sobre esse tratamento, o modo de moradia que eles tinham e como eles viviam, né, fora e dentro das indústrias. Agora você vai pegar o seu caderno e vai copiar essas questões e vai responder que faz referência à aula que nós acabamos de ver. Tá bom? E aqui no número 8, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a Fábrica Nova América, que é o Shopping Nova América, tá? Então, pessoal, é somente até aqui por hoje. Beijinhos e até a próxima.